Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos. Vamos orar? Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse momento a Ti, Pai. Consagramos esse momento a Ti essa noite, Pai amado, porque tiramos esse momento para ser orientado, para ser instruído na Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que nós devemos Te adorar em espírito e em verdade. Então nesta hora nós queremos, Senhor Deus, aprender um pouco mais, ser instruído de como nós devemos viver a nossa vida, como nós devemos andar em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, deixa eu falar algo para você. Presta atenção, você que é pai. Existe uma coisa que se chama concordância. O que nós estamos ensinando aqui no púlpito, a pastora Joyce está ensinando para os teus filhos lá no cultinho. Só que o papel nosso de ensinar é o papel do culto. Existe algo que é para os filhos de vocês, que é os pais que têm que ensinar para os filhos. Amém? Então presta atenção. Quando você estiver em casa, o teu filho vai pedir: pai, eu quero orar. Porque ele está sendo instruído e você é o espelho. Amém? Você é o espelho dos teus filhos. E eles vão querer orar em línguas. Eles vão querer orar porque eles estão sendo instruídos na palavra. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então fica atento que o teu filho também vai querer começar, mas ele vai ter que ter espelho dentro de casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastora Ademir. Pastora Ademir vai estar trazendo a palavra para nós hoje, por isso eu não tirei a máscara. Amém? É de hoje? Amém? Boa noite a todos. Amém? Graças a Deus. Quero ler com você um texto que está em Isaías capítulo 55, verso de número 11. Amém? Texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu queria mandar um abraço todo especial para minha prima que está lá em Dionísio Cirqueira, no Paraná. Ela está ouvindo o nosso culto agora. Um abraço, prima. Meu pai e a minha mãe estiveram lá na casa deles, eles te amam muito. Beijão para vocês. Amém? Desculpa. Amém. Graças a Deus, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, seja abençoado essa noite com a palavra que vai ser ministrada para a sua vida. Amém? A palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar situações. E a palavra de Deus, ela também, ela opera como uma semente. Amém? E o tema de hoje da palavra de Deus é a semente da palavra. A semente da palavra de Deus. Amém? Então vamos ler Isaías 55, verso 11, que diz para nós assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, Deus falando, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Pai, a tua palavra, ela é vida, e a tua palavra, ela é a semente incorruptível, e ela é poderosa para mudar situações, para transformar, para nos dar crescimento, Pai, conhecimento do Senhor, para trazer revelação, para fazermos viver o propósito do qual fomos chamados em Cristo Jesus. E que nessa noite o Espírito Santo, ele encontre um solo fértil, um solo preparado a receber a tua palavra e assim fazer dela frutífera sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O profeta Isaías, ele escreve essa palavra dentro de um contexto
Se você pegar um pouco antes, você vai ver o que ele está descrevendo. Ele fala: assim como a chuva desce para regar a terra e ela vem, a mesma forma acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela opera na nossa vida como uma semente e ela não vem por acaso, ela vem para trazer resultados na nossa vida. Eu muitas vezes no passado, quando eu estava me sentindo bem, muitas vezes eu não dei o devido crédito para a palavra de Deus, como se eu não precisasse algo a mais de Deus para a minha vida. E isso é natural acontecer na vida de cada um de nós, quando nós não damos atenção devida e não damos a prioridade a Deus e a sua palavra, ao Espírito Santo, nós ficamos descuidados e nós deixamos de ficar mais com apetite, com o desejo de conhecer mais a Deus, de querer mais de Deus, de crescer mais em Deus. Mas essa noite o Espírito Santo ele vai trabalhar na tua vida para que essa sede, esse desejo, ele venha a ser avivado dentro do teu ser, para que você entenda que há algo de Deus para a nossa vida todos os dias. Há algo de Deus para nós que não é apenas no dia da salvação, que não é apenas no dia da tribulação, no dia da necessidade, mas é em todos os dias. A necessidade muitas vezes, a angústia, uma luta, alguma situação nos faz chegar mais perto de Deus. Mas o Senhor ele quer que a gente entenda o processo da nossa vida de comunhão com Ele para crescermos todos os dias. Essa pandemia está aí e eu estava hoje ouvindo uma ministração das quais o pastor colocou no grupo, né? Havia ali as opções, eu escolhi uma para assistir. E uma coisa que me chamou a atenção, está lá em Mateus 24, é que Jesus ele faz uma comparação da sua volta. Ele diz que quando ele voltar, as pessoas vão estar desapercebidas, como nos dias de Noé. Veja que a gente está vivendo um momento, essa doença, essa praga, não foi Deus que enviou. E esse é o momento onde as pessoas estão falando muito sobre a volta de Jesus. As pessoas, muitas estão até se voltando mais. Talvez você pense: não, mas parece que não. Mas não é o contexto ideal, porque vai haver um momento de paz, vai haver um momento onde as pessoas vão dizer: poxa, as coisas voltaram ao normal. E é aí que mora o perigo, porque a pessoa pensa que quando está tudo bem, ela esquece de Deus, e aí Jesus volta. Leia o capítulo 24 de Mateus para que você compreenda melhor isso, porque esse não é o foco da palavra hoje. Então veja, a palavra de Deus ela opera, ela funciona como uma semente na nossa vida, e Deus quer que a gente seja vigilante, que a gente dê o devido crédito à palavra de Deus. E aqui mesmo já foi ensinado e ministrado muito sobre a parábola da semente, a parábola do semeador. E uma das coisas que a parábola do semeador, eu quero tocar na questão lá, quando a parábola do semeador ela cai no solo, na boa terra, quando ela acha a boa terra, a Bíblia diz que ela frutifica. E é interessante que o livro de Marcos diz que aquelas pessoas que recebem a palavra, que acolhem a palavra. O livro de Mateus diz aquelas pessoas que entendem a palavra, e o livro de Lucas fala daquelas pessoas que entesouram. Marcos 4:20, Mateus 13:23 e Lucas 8:15. Os três passos: acolher, receber a palavra, entendê-la e praticá-la. O entesourar a palavra é praticar. Essa é a boa terra. É quando a pessoa ouve a palavra, ela recebe a palavra e ela pratica a palavra. E a palavra ela começa agora a operar como uma semente na vida da pessoa. Quando a pessoa aprende a dar ouvidos e a receber a palavra agora ela tem o poder para fazer as mudanças na nossa vida. Amém? Olha bem, a semente
ela tem o domínio sobre o solo. A semente, ela tem o domínio sobre o solo. Porque se você pegar um solo, preparar ele e lançar várias sementes ali, você vai lançar semente de pepino, semente de amendoim, semente ou alguma verdura, diversas sementes que você for plantar, a terra é a mesma, mas o gene que está na semente vai produzir segundo a espécie da semente. Então veja, na vida espiritual não é diferente. A palavra de Deus, ela é espiritual. Ela é espiritual e ela funciona como uma semente. E nós temos a semente da palavra de Deus para atuar no espiritual. Amém? Quando Deus criou o homem lá em Gênesis 1:26, Ele disse que faremos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os grandes animais, sobre os animais que se rastejam, toda a fera do campo. Era para que o homem dominasse, mas de que forma o homem dominaria? Dominaria pela palavra. A palavra dominaria as situações. Então Deus, Ele deu este poder, este domínio ao homem através da sua palavra. É por isso que nós temos essa palavra e nós precisamos pegar as sementes que estão nela, as sementes da palavra de Deus, e nós precisamos trazer elas para o falar, para a nossa boca. Nós precisamos pegar essa semente e ir contra a situação, contra o momento que você possa estar passando. Você entender que a palavra, ela atua, ela opera no campo espiritual. Então, independente do que você esteja passando, sentindo ou vivendo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos por vista, mas por fé. Então, independente do natural, independente do emocional, daquilo que está acontecendo, a palavra de Deus, ela opera no campo espiritual. Então, a palavra, ela é espiritual, ela atua como uma semente, como algo que vai e penetra no campo espiritual para trazer vida ao nosso solo, à nossa vida. Amém? Então veja que a semente, ela sempre terá domínio sobre o solo. Então você não pode pensar, porque eu acho que eu sou uma pessoa ruim, Deus desistiu de mim. Eu acho que eu não mereço tanto assim, tanto amor de Deus, Deus desistiu de mim. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então você precisa receber essa palavra. Não importa quem você é, o que você fez, como você tem se comportado, você precisa pegar essa semente e colocar dentro do solo do teu coração e dizer: obrigado, Deus, por ter me amado e me salvado. Eu sou salvo, eu creio nessa obra que Jesus realizou por mim. Eu preciso dar vida à semente da palavra de Deus, falando ela. A semente, se ela está armazenada, guardada, e ela não cai no solo, ela fica ali. É por isso que ter conhecimento da palavra não muda, mas quando eu tenho conhecimento e eu coloco ele em prática, eu começo a usar ele, eu pego o conhecimento da palavra, eu começo a declarar isso, começa uma mudança no mundo espiritual. Lembra que Jesus disse para a figueira lá em Marcos 11:24? Do capítulo 11, no verso 23, ele começa a explicar a figueira que se secou desde as raízes. Ele disse que para nós termos fé, se nós ordenar a este monte, ele usou o exemplo do monte. Qual é o monte que está na sua frente? É para pegar a palavra de Deus e lançar contra o desafio. É você olhar para o monte, para o gigante, o desafio é você pegar a palavra de Deus e você plantar ela no teu coração, você falar com a tua boca e você remover o monte. Quando Jesus ele amaldiçoa a figueira, e você tem o poder para amaldiçoar enfermidades, para amaldiçoar o inferno, os demônios, toda a obra do diabo, e abençoar pessoas. Mas nós podemos sim combater o inferno, combater tudo que provém do inimigo, amaldiçoando, assim como Jesus deu o exemplo da figueira. Aí a figueira na hora não secou. Aí no outro dia Pedro diz: Jesus, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes, secou por completo. Não sei se as raízes estavam ali,
meio por cima do solo, mas foi visível que ela havia secado desde as raízes. No momento não mudou nada, mas no outro dia estava lá o resultado. É por isso a importância de nós sermos perseverantes, de nós pegar a palavra e colocar ela, usar, entender que ela opera como uma semente no mundo espiritual. Você possa não estar vendo, mas você continua pegando a palavra e declarando: eu sou salvo porque não depende de mim, depende de Jesus, e Ele me salvou, e é de graça, pela fé. Eu recebo apenas, e eu entendo e eu pratico essas verdades, e a palavra ela vai dominando, a semente vai dominando sobre a minha vida, sobre o meu coração. 1 Pedro 1 verso 23 fala: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, em algumas traduções diz corruptível. Fostes regenerados, fostes gerados no Espírito, não a partir de uma semente perecível, mas incorruptível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Viva e operosa, não só no passado, mas para sempre, por toda a eternidade. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Então a palavra é viva, é operosa para sempre, por toda a eternidade, não só por um momento, mas para sempre, para sempre. Eu não sei com quem eu estou falando essa noite, se você tem sede de Deus, se você é alguém que já é salvo, mas você perdeu o desejo ardente, a sede de querer conhecer mais, de querer se relacionar mais com Deus, talvez por situações que você não superou, que você não venceu, talvez por algumas resistências na tua vida, quem sabe que você tenha abandonado a vida de relacionamento, e para você hoje ter uma vida com Deus se tornou algo tão natural que você não almeja mais o crescimento, o conhecimento de Deus para a sua vida, para saber algo maior que Ele tem para revelar a você. Amém? Deus tem algo poderoso para nos revelar. Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, e ela penetra até juntas e medulas, alma e espírito. A palavra de Deus ela separa a alma do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de entrar lá no invisível. A gente não sabe onde está a divisão da alma e do espírito, porque muitas vezes nós nos emocionamos com algo bom e nos alegramos, damos glória a Deus, e se acontece algo que não é bom aos nossos olhos, nós ficamos tristes com Deus. Aí nós pensávamos que estávamos no espírito, mas quando veio o oposto, nós revelamos que nós estávamos na alma. Então a palavra de Deus ela sabe dividir a alma do espírito, o sentimento, ela vai lá no profundo. E para viver uma vida no espírito, não é que você vai ser uma pessoa seca, não. Você pode se emocionar, não tem nenhum problema, mas você tem que entender que o espírito precisa governar sobre as tuas emoções. Você precisa alinhar elas ao espírito. Você já vai entender aonde eu quero chegar com isso, porque eu sei que você que está aqui já tem pegado a palavra e você tem declarado ela. Você tem dito na palavra: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Você tem dito isso, e talvez você não tenha dito muito mais no momento, porque você não viu algo acontecer, ou não viu algo acontecer no seu tempo. Olha bem, algumas sementes da palavra de Deus, uma semente delas é a cura física. Pedro fala lá em 1 Pedro 2,24 que Jesus levou as nossas enfermidades do madeiro. Ele perdoou todos os nossos pecados e levou todas as nossas enfermidades. Essa é uma semente da palavra de Deus que eu preciso pegar ela e tomar posse dela. E se há alguma enfermidade na vida sua, você pegar essa palavra e dizer: Jesus levou as minhas enfermidades no madeiro, eu sou curado, eu tomo posse da cura, eu sou curado. Uma outra semente da palavra é o perdão. Colossenses 1,14
diz que Ele perdoou todos os nossos pecados. Então tem que pegar essa semente da palavra e falar: eu sou perdoado. Tem que dar vida à semente. Eu sou perdoado. Outra semente da palavra é a liberdade. Gálatas 5:1, quantas pessoas que não estão exercitando, não estão plantando essa semente da palavra de Deus na sua vida, estão debaixo de julgo, de condenação, de medo. E Gálatas 5:1 fala: foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Cristo nos chamou para uma liberdade. Não vos sujeitei novamente a um jugo de escravidão ao qual servis antes. Não volte para a antiga aliança debaixo do medo, debaixo do jugo da condenação. Pegue essa semente de: eu sou livre em Cristo Jesus. E quem tem uma vida livre tem uma vida abençoada e uma vida no propósito. Ninguém consegue cumprir propósito debaixo de jugo, mas quando você entende que você é livre, você pega essa semente, você declara essa semente, essa palavra se torna viva dentro de você e você começa a viver a liberdade. E só uma pessoa livre de fato, ela pode frutificar. Amém? Outra semente da palavra de Deus é a justiça. Segundo aos Coríntios 5:21, o versículo que foi muito falado, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então diga: eu sou justo. A palavra de Deus diz que Cristo me fez justiça de Deus, então eu sou justo em Cristo. Essa é uma semente da palavra de Deus. E outra semente é a prosperidade financeira. Essa também é uma semente. E essa é a única das sementes que não atua somente em palavras. Essa é uma semente que atua em palavras e em atitudes, em generosidade. Segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 9, diz que Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Mas o contexto todo diz que aquele povo que Paulo está se referindo contribuíram com ele em um momento de necessidade, em um momento em que eles não tinham muito, mas eles foram fiel. Então a semente da palavra de Deus que trata da nossa vida financeira e material não diz respeito ao quanto temos, mas diz respeito a nós sermos gratos, generosos e usar dessa palavra, dessa semente e plantá-la. Quando você diz eu sou próspero, usando este versículo de 2 Coríntios 8:9, você tem que ver o contexto. Eu sou próspero, ainda que eu esteja hoje no momento onde eu não queria estar, mas eu sou próspero porque a palavra de Deus diz, e eu sou próspero e eu tenho uma atitude de fé, assim como aquela viúva. Aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha, não era muito, mas ela foi generosa. Então, essa semente da palavra de Deus, que trata da nossa vida financeira, ela funciona falando e agindo, falando e agindo. Amém? E se você entrar no contexto, você vai ver o que eu estou falando. Eu estou falando algo aqui, leia 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Agora entenda uma coisa, existe a fé para a salvação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então existe a fé para a salvação, e essa é dada de medida igual para todos. Por isso que há pessoas que são salvas, mas elas depois não desenvolvem a fé. Há um texto que eu separei também em 2 Coríntios capítulo 10, verso 15. E da mesma forma não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça em vosso meio. Então, essa fé aqui não é a fé da salvação, porque eles já eram salvos. Essa é a fé do crente, a fé que é desenvolvida após a salvação. E essa fé, ela é desenvolvida na nossa vida depois que nós somos salvos. Então, o que eu faço para desenvolver essa fé após a salvação? Agora eu vou chegar no ponto que o pastor iniciou aqui com os versículos que ele falou, é o que eu vou trabalhar essa noite. Como eu faço para desenvolver a minha fé depois que eu já sou salvo? Uma vez que a medida de fé ela é dada de igual forma para todos, para a salvação, agora cabe
a cada um desenvolver essa fé, a cada um de nós fazer com que essa fé, por isso que você olha uma pessoa que diz que homem de fé, ele olha e as coisas acontecem, que mulher de fé, as coisas acontecem para ela. Você olha muitas vezes para a pessoa e você diz, nossa, como aquela pessoa tem uma fé grande. Eu lembro que aconteceu algumas coisas, um irmão da fé que nós nos convertemos junto, ele tinha um conhecimento muito pequeno da palavra, mas quando ele orava as coisas aconteciam. Ele orava e as coisas aconteciam. E eu achava aquilo impressionante, porque dizia como, mas ele acreditava naquilo que a palavra de Deus dizia e ele orava sobre a situação, crendo e as coisas aconteciam. Então veja, conhecimento é bom, mas como eu faço para operar no campo da fé? E esse irmão, ele era um pouco abusado na questão de falar em línguas e esse negócio todo, e ali estava o segredo. A oração em línguas é o segredo de nós desenvolver a nossa fé. Olha o que o pastor leu em Judas 1:20: vós, porém, amados, edificai-vos da santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Se você olhar os 12 apóstolos, aliás 11, os 11 apóstolos mais Tobias, ou Matias, aliás, eles estavam ali com mais alguns irmãos reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que eles estavam orando e aguardando a promessa. Talvez eles nem sabiam direito o que ia acontecer, mas eles estavam esperando algo acontecer, que desse confirmação para eles começarem o ministério. Eles eram salvos ou não? Eles eram salvos, eles criam em Jesus. Mas como é que aquela fé que já habitava neles ia desenvolver? Através do dom de falar em línguas. É por isso que eles precisavam ficar ali esperando a promessa que viria sobre eles. E será que eles não tinham defeito? Será que eles não tinham algum problema? Será que eles não tinham algo errado na vida deles? Com certeza todos tinham. Mas eles estavam ali aguardando a promessa, porque não dependia da qualificação deles, dependia da palavra de Jesus, que disse em João 14 que ele daria o Espírito Santo para ser o quê? Um ajudador nas fraquezas. Então não dependia da qualificação deles, dependia da promessa de Jesus. Era para eles esperar e receber a promessa. Então quando eles receberam a promessa, a Bíblia diz que eles começaram a falar, Atos 2:4, em outras línguas. Cada um deles começou a falar no idioma do Espírito Santo. Xaramacanto rabassuri canto rabachai, xaralabassi aramacanto rabaxi. E cada um deles começaram a expressar algo que era o falar em línguas. E há alguns conceitos, algumas coisas que foi colocado na mente. Eu jamais falaria em línguas aqui pregando no passado, porque foi me ensinado que tinha momentos específicos para isso. Eu não podia simplesmente pegar e aqui falar, ou ali, se eu não tivesse num quebrantamento, numa santidade tão grande, que seria uma afronta, uma blasfêmia para Deus. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz que é dessa forma. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele estava lá falando, ele nem pôs as mãos. De repente eles creram e começaram a falar em outras línguas. Quando você começa a falar em outras línguas, você pode começar com 1, 2 palavras, como uma criança que está aprendendo a falar. Mas você vai praticando, você vai aperfeiçoando, a sua fé vai se desenvolvendo, você vai edificando o seu homem espiritual, a sua fé, porque a fé atua no campo espiritual, e aí você começa agora a se edificar espiritualmente. Então veja, o passo a passo, declarar a palavra de Deus é necessário, orar em línguas é tão necessário quanto declarar a palavra de Deus. As duas coisas andam muito alinhadas. A oração em línguas é como preparar o solo do nosso coração
para que a semente da palavra se torne operosa e produtiva ao declará-la. Como assim? Como eu vou fazer com que a minha vida, o meu coração seja um solo fértil, para que eu seja como aquela terra que produziu a 30, 60 e a 100 por um, orando em línguas. Quando eu começo a orar em línguas, eu me torno esse solo. Por quê? Porque tem a ver com a minha decisão, com a minha atitude de desenvolver a minha fé. Sabe que hoje eu acordei pela manhã e o meu sogro botou uma leve pressão em mim esses dias. Levou lá umas mudas de rama, outro dia ele levou umas mudas de verdura e tudo para me plantar, e aquelas ramas estavam ali. Eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Eu peguei e fui, eu tinha que estudar a palavra hoje, pensei, não, vou fazer isso hoje. Comecei a preparar o solo, tinha tanta pedra, mas tanta pedra, eu comecei a cavocar aquilo ali. Eu levei umas quase 3 horas para preparar uma área de 3 por 2, mais ou menos, e saiu muita pedra. E eu até pensei que eu tinha que trazer terra de outro lugar para pôr ali, mas não foi preciso, toda a terra estava ali. Ela só estava misturada naquele pedregulho, e eu precisei arrancar as pedras, eu precisei cavocar, mexer naquele solo, preparar ele. Aí depois eu fui lá, junto com a Priscila, com as meninas, dei a parte boa para elas, que foi plantar ali a rama, as plantas e as verduras. E Deus falando comigo naquele trabalho, naquele procedimento ali, que a oração em línguas, ela é assim, é como eu estar limpando aquilo que eu não sei de mim. No orar em línguas, o Espírito Santo, ele vai tirando de mim, ele vai me tornando alguém como Deus quer, alguém alinhado à minha versão original, a versão que eu fui criado por Deus. E eu estava ali preparando tudo aquilo ali, fazendo o processo, e olha que tinha muita pedra, havia muita coisa, mas havia muita qualidade ali, meio aquelas folhas, terra adubada, só que precisava ser mexido, removido, precisava ser tirado para fora. E o orar em línguas é isso, a gente não sabe o que tem de imperfeição, porque às vezes a gente pensa, eu estou pronto para fazer isso, para fazer aquilo, para Deus fazer isso na minha vida, só que Deus não vai fazer nada, vai estar tudo pronto. Uma vez que nós recebemos a salvação, a necessidade de desenvolver a fé é nossa agora, de querer desenvolver a nossa fé. Eu vou falar sobre alguns efeitos da minha vida que o orar em língua, quando nós começamos, que eu entendi de fato isso, de alguns meses para cá, algumas coisas que eu já percebo na minha vida, entendimento da palavra. A mente, ela se abre para entender a palavra, não apenas conhecê-la, não apenas ler e memorizar, ter na mente textos e contextos, não, mas para entender a palavra de Deus. O entendimento do Espírito, esse entendimento que a oração em línguas faz na nossa vida. Paciência ou perseverança. Algumas coisas acontecem quando eu saio para vender meus produtos e é necessário paciência, é necessário perseverança. E antes de orar, intensificar, se eu entender a necessidade de orar em línguas constantemente, eu ficava muito abalado, muito chateado. Depois que comecei a praticar isso, eu notei uma coisa: perseverança, paciência, descansar, porque não adianta a gente querer fazer as coisas, e o descanso ele é dado quando nós começamos a orar em línguas. Outra coisa é visão espiritual. Visão espiritual é você enxergar com os olhos espirituais, não mais com os olhos naturais. É você não viver mais por condição, mas é você viver pela palavra, com fé. A condição pode dizer uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra, e você vive pela fé e não mais pela condição, porque a visão foi aberta, a visão do Espírito. Amém? A oração em línguas não é para ser entendida. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. De fato ninguém entende, nem mesmo você que ora. O diabo não entende, ninguém entende essa linguagem, mas ela é uma linguagem necessária.
é algo que Deus deixou para nós, não é para ser entendida. Existe uma língua que é para interpretação, existe uma língua que é para intercessão. Romanos 8, 26. Existe uma que é um sinal para o incrédulo, que é o que aconteceu em Atos 2. Então existem várias manifestações, mas essa oração em línguas que nós oramos para a nossa edificação no Espírito, ela vai fazer com que a nossa mente se abra para a palavra, com que a gente tenha visão e entenda o propósito. As pessoas vivem correndo atrás do propósito, elas são salvas, elas pensam: poxa, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Eu já sou salvo, estou na igreja, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Ore em línguas, aí você vai entender o propósito de Deus na tua vida. Você quer cumprir o propósito, mas você não sabe qual é o propósito. E aí, quando você começa a orar em línguas, você entende o propósito e você cumpre ele sem força, cumpre pelo Espírito. A oração em línguas é o mecanismo pelo qual nós acessamos o reino de Deus. Agora eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração humano é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Verso 10. Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Como é que você vai ter revelação do que Deus preparou, se não for através do Espírito Santo, se não for exercitando o dom do Espírito? Porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Quer ser profundo em Deus, quer entrar cada vez mais e mergulhar no rio de Deus, ore em línguas. E aí você vai começar a ter revelações daquilo que Deus tem para você, na tua vida. Muitas vezes, se nós fazermos uma comparação aqui, se alguém dá algo para outra pessoa e ele não está descansado, não está em paz, então é porque ele não tem o que passar para outra pessoa, por mais que ele passe algo bom. E eu vivi muito isso. Muitas vezes as pessoas chegavam e eu estava arrebentado, eu tinha que trazer a palavra e eu estava ali numa condição terrível, porque eu não exercitava o dom de orar em línguas. Então exercitar esse dom vai trazer para nós essa capacidade de nós transbordar. Quando você transborda, você começa a alcançar outras pessoas, porque você está transbordando. É diferente de você se esvaziar de você. Você está transbordando, você está alimentando a outros, e você está em paz com Deus e dentro do teu propósito. Orar em línguas e declarar a palavra de Deus sobre o firme fundamento da nova aliança, que é a graça. Amém? Orar em línguas e declarar a palavra de Deus sobre o firme fundamento. Você que está debaixo da nova aliança do sangue de Jesus, você está sobre o alicerce da graça. Você pode declarar a palavra de Deus, deve declarar ela e orar em línguas. Eu quero que você fique em pé essa noite. Se você não ora em línguas e você quer a partir de hoje começar a falar em línguas, você tem a oportunidade de dizer: eu quero, e nós vamos começar a orar aqui, e o Espírito Santo ele vai conceder a você falar novas línguas, mas é preciso que você queira, porque ele não vai forçar. É necessário que você esteja disposto, disposta. E se você já ora, continue exercitando. Ou se você já tem batismo, mas você fez que nem Timóteo. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, para que Timóteo ele venha reavivar o dom que estava nele. Paulo disse para ele reavivar o dom que ele havia recebido por imposição de mãos. Amém? Veja só, 2 Timóteo capítulo 1, para nós finalizarmos aqui. Verso 6. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus. Dom aqui é a mesma palavra usada para o dom do Espírito Santo, falar em línguas.
o dom de Deus que habita em ti. Há pessoas que receberam esse dom, está nelas, mas estão que nem Timóteo, olha só, que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso que Deus concedeu a você, para que você reavives. Não é conforme a condição, não é conforme o dia, a hora, é para ser reavivado. É para você entender que este dom faz a diferença. Esse dom faz toda a diferença na minha e na tua vida, para que você seja obediente e cumpra o propósito de Deus. Para que você obedeça, andar no Espírito, obedecer aos princípios da palavra, exercitando, falando, dizendo a Deus em outras línguas, em mistério. Amém? Deus abençoe a tua vida. Ministério resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja você também um resgatador em nome de Jesus. Amém?